Meditação diária, 8 de outubro. O profeta da Galileia. Este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. João 6, verso 14. Muitos homens letrados e influentes tinham ido ouvir o profeta da Galileia. Alguns deles olhavam com interesse curioso a multidão que se aglomerava em volta de Cristo enquanto ensinava junto ao mar. Nessa grande multidão estavam representadas todas as classes da sociedade. Lá estavam os pobres, os iletrados, os mendigos, os ladrões com o estigma da culpa na fisionomia, os coxos, os dissolutos, os negociantes e os desocupados, altos e baixos, ricos e pobres, todos se acotovelando por um lugar para ouvir as palavras de Cristo. Enquanto esses homens de cultura observavam a estranha assembleia, perguntavam-se entre si: o reino de Deus é composto de pessoas como essas? Novamente o Salvador replicou com uma parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Mateus 13, verso 33. Entre os judeus, o fermento era algumas vezes usado como emblema do pecado. No tempo da Páscoa, o povo era instruído a remover de suas casas todo o fermento, como deveriam banir o pecado do coração. Cristo admoestou seus discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Lucas 12, verso 1. E o apóstolo Paulo fala do fermento do mal e da maldade em 1 Coríntios 5, verso 8. Mas na parábola do Salvador, o fermento é usado para representar o reino de Deus. Ilustra o poder vivificante e assimilador da graça divina. Ninguém é tão vil ou decaído a ponto de estar além da operação desse poder. Em todos quantos querem se submeter ao Espírito Santo, deve ser implantado um princípio novo de vida. A perdida imagem de Deus deve ser restaurada na humanidade. Mas o ser humano não pode se transformar pelo exercício de sua vontade. Não possui faculdade por cujo meio essa mudança possa ser efetuada. O fermento, algo totalmente externo, precisa ser misturado à farinha antes de a alteração desejada ocorrer. Assim, a graça de Deus precisa ser recebida pelo pecador antes de ele ser tornado apto para o reino da glória. Toda cultura e educação que o mundo pode oferecer fracassarão em fazer de um degradado filho do pecado um filho do céu. A energia renovadora precisa vir de Deus. A mudança só pode ser efetuada pelo Espírito Santo. Parábolas de Jesus, páginas 95 e 97. Para refletir, como o fermento da graça de Deus mudou a sua atitude e o seu comportamento? Vamos orar. Amado Pai, querido Deus, é maravilhoso conversar contigo, Senhor. Obrigada por esse privilégio. Hoje na meditação, Senhor, nós aprendemos que a transformação só pode vir através do Teu Espírito Santo. Então, ó Deus, quero neste momento te pedir o milagre da renovação em nós. Precisamos da energia renovadora do Teu Espírito. Salva-nos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.